Olá, amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Hoje queremos gravar um vídeo para lá de inusitado, pois nós queremos falar sobre 3 heresias de origem calvinista. 3 heresias de origem calvinista. Ou seja, são 3 heresias criadas pelos calvinistas. Mas antes de nós começarmos ou prosseguirmos neste vídeo, eu gostaria que você já deixasse o seu like, ativasse as notificações, deixasse também o seu comentário e se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, queira se inscrever. E dê uma visitadinha também na nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E então vamos ao vídeo. Bom, a primeira heresia de origem calvinista é a seguinte: é a que Deus criou o mal. Mas você poderá me dizer, mas nem todos os calvinistas pensam assim. Tá, mas os calvinistas extremados e a maioria dos calvinistas defendem que Deus decretou todas as coisas. Ora, se Deus decretou todas as coisas, nada que existe pode fugir ao seu decreto. E o mal não pode ser uma exceção. Logo, se Deus decretou tudo, então Deus também decretou o mal. E haja vista que muitos calvinistas, inclusive eu tive a oportunidade de debater com um na HIT, no Vejam Só, em que ele diz que Deus decretou a queda. Ora, se Deus decretou a queda, o homem não tinha outra saída a não ser pecar. Ora, se Deus decretou a queda, e com isso o homem se viu obrigado a pecar, porque Deus decretou que assim ocorresse, como é que Deus pode cobrar do homem algo que ele decretou e determinou que o homem fizesse? Você vê que soa incongruente, não se coadunam, e essas realidades heréticas não se coadunam com as verdades reveladas nas Escrituras acerca do caráter de Deus, que é bom, que é santo, que é benigno, que é justo e que é amoroso. Se Deus é justo, santo, bom, amoroso, misericordioso, benigno, como é que ele pode decretar a queda e forçosamente levar o homem a cair e depois cobrar do homem porque ele caiu, porque ele pecou, uma vez que é o próprio Deus que quis que ele pecasse e decretou que ele pecasse e determinou que ele pecasse? Então essa é uma heresia tremenda. Agora, Deus criou o mal? Obrigatoriamente eles afirmam que sim, porque se Deus decretou todas as coisas, então o mal não é uma exceção. Mas na minha Bíblia, e eu creio que na sua também, está escrito o seguinte, que Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13, ele diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. E no versículo 17 ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Portanto, Deus não é o autor do mal. Deus não criou o mal. Deus não decretou a queda. Deus não decretou o pecado. Os homens que pecam, pecam pelo seu próprio livre-arbítrio, pela sua própria vontade. Inclusive, o próprio João Calvino, num comentário que ele faz em João capítulo 8, versículo 44, numa obra escrita pela editora Fiel, ele diz o seguinte, que quando Jesus diz assim, que o diabo, ele mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então João Calvino diz assim nesse comentário, esse desde o princípio não significa que ele foi criado assim, na sua origem, mas ele, num próprio ato livre da sua vontade, é que se desviou da vontade de Deus. Então veja que até o próprio Satanás, Calvino, entra em contradição. Ele que também diz que Deus decretou tudo, entra em contradição ao dizer que Satanás não foi criado assim mal.
mas que ele por si próprio se desviou da vontade de Deus e acabou praticando o mal. Portanto, Deus não praticou o mal, Deus não criou o mal, e longe de Deus esteja o praticar o mal. Pois, portanto, agora nós vamos para a segunda heresia de origem calvinista. Há pouco tempo atrás eu estava assistindo um vídeo em que estava alguns teólogos, eu creio que lá no Mackenzie. Entre eles estava Solano Portela, Marcos Granconato e Heber Carlos de Campos, e eu não me lembro muito bem o nome do entrevistador, se era Jair, eu sei que ele é um dos professores lá do Joaquim Manuel da Conceição, JMC. E nesta entrevista eles estavam falando sobre a morte do Senhor Jesus. Bom, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tem uma natureza, uma dupla natureza. E a gente aqui, então, neste momento nós estaremos falando sobre a natureza teantrópica de Cristo. Ou seja, Cristo não era apenas humano, mas também divino. Ou seja, as duas naturezas estão ligadas. Só que nesta entrevista e nesse diálogo que estava havendo entre eles, Heber Carlos de Campos, Solano Portela e Marcos Granconato concordaram em que Cristo, quando morreu, não morreu apenas o Jesus homem, mas o Jesus Deus. E ali eles afirmam categoricamente que Deus morreu na cruz do Calvário. Olha só, se a divindade morreu ali na cruz, e eles que professam a doutrina da Trindade, que Deus é um, coexistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, quando Jesus morre do ponto de vista divino, de acordo com o entendimento destes teólogos, então houve um tempo em que a Trindade deixou de existir. Agora, o grande problema que nós vamos nos defrontar com esta falácia, com essa heresia de origem calvinista, é um texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, onde Deus é descrito como o único que possui a imortalidade. E vale lembrar que ele é o único que tem a imortalidade essencial, porque as suas criaturas, o homem e os anjos, ele também criou com uma alma imortal. Mas aqui diz o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, possui de forma que ele não a recebeu de ninguém, faz parte da sua essência, por isso ele é o único. Deus é o único que tem a imortalidade em si mesmo. A imortalidade que nós temos, nós a recebemos de Deus. Então a imortalidade concedida. A alma é imortal, como Jesus diz em Mateus 10, versículo 28, mas ela foi concedida. Deus não a recebeu de ninguém, porque ele é autoexistente, ele é incriado, ele é eterno. E a imortalidade faz parte da sua essência, faz parte dos seus atributos. Agora, se faz parte dos seus atributos e ele é imortal, como é que pode ter morrido na cruz? Então veja que há um outro anacronismo, há uma outra incongruência, há aí uma divergência de ideias, e há também um conflito entre aquilo que a Bíblia diz e o que os teólogos estavam apresentando ali naquele diálogo. Portanto, Jesus não morreu do ponto de vista divino, porque ele é Deus, porque ele é imortal, porque ele é eterno. Então ele não pode morrer, não tem como morrer. Não há um texto que afirme que Jesus morreu como Deus. Ele morreu como homem. Ora, ele mesmo diz, olha, derribai esse templo e em 3 dias o reedificarei. Como é que ele poderia, estando morto, ressuscitar a si mesmo? Olha só, outro anacronismo. Derribai esse templo, porque ele falava do seu próprio corpo ali no Evangelho segundo escreveu João, e em 3 dias o reedificarei. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, na ressurreição de Jesus, as 3 pessoas da Trindade estiveram envolvidas. Agora, como Jesus, Deus, poderia estar envolvido no processo de ressurreição, da sua autorressurreição, uma vez que ele estava morto do ponto de vista humano e do ponto de vista divino?
Portanto, esta é uma gritante heresia de origem calvinista. De origem calvinista. E por último, nós queremos tratar de um outro assunto aqui bem interessante, de uma outra heresia de origem calvinista. Eles afirmam o seguinte, que Cristo não morreu por todos, mas apenas pelos eleitos. Ora, como assim? Cristo não morreu por toda a humanidade, mas somente pelos eleitos? Quando a Bíblia se refere a Jesus, faz referência a Jesus, como o último Adão, veja só, o primeiro Adão teve um ato que levou toda a humanidade ao pecado. E o último Adão tem um ato para trazer toda a humanidade para Deus. Nós temos N textos provando que Cristo morreu por todos. E o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15, olha só que revelação que ele faz aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Olha só, que interessante. Ele diz assim, olha, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E no capítulo 2, versículo 4 e 6, ele diz, o qual deseja que todos os homens, quantos homens? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E na primeira epístola de João, que é uma passagem clássica no meio teológico, 1 de João, no capítulo... ainda vamos... 2 de Pedro 3, olha só, acabei encontrando aqui. Falando acerca da volta do Senhor Jesus, ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E agora, 1 de João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ele está falando aqui para o grupo de crentes, né? Filhinhos, aqueles que são convertidos, aqui no início. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se ele parasse por aqui falando dos filhinhos, alguém poderia dizer, então, filhinhos são só os queridinhos, só os eleitos. Mas ele continua, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E olha só, e ele é a propiciação pelos nossos aqui, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja que ele fala dos filhinhos, fala daqueles que fazem parte do arraial dos salvos, mas depois ele estende então a aplicação deste sacrifício para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Ou seja, é extensivo. Ele é a propiciação para o mundo inteiro. Então ele morreu por todos, ainda que nem todos creem, mas ele morreu por todos. E é o que a Bíblia diz. E o texto áureo da Bíblia Sagrada, que está em João capítulo 3, versículo de número 16. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Existem outros N versículos apontando para o fato de que a expiação é ilimitada e não particular. Não é apenas para os eleitos. Romanos 11, 32, por exemplo. O que é que diz Romanos 11, 32? Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Deus encerrou quantos? Todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Portanto, estão aí 3 heresias de origem calvinistas refutadas, uma por uma biblicamente. A primeira heresia, que Deus criou o mal.
Mas Deus não criou o mal porque ele nem sequer pode ver o mal. Segunda heresia. Nós acabamos de trabalhar esta segunda heresia aqui, em que eles chegam a dizer que Cristo morreu do ponto de vista divino. Solano Portela, Max Granconato e Heber Carlos de Campos, dizendo que Cristo morreu do ponto de vista divino. E a terceira é essa que aponta para o fato de que Cristo morreu somente pelos eleitos e não por toda a humanidade. Cristo, portanto, morreu por toda a humanidade, não criou mal, e do ponto de vista divino, ele não morreu porque ele é imortal. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de que o livro que travou os teólogos adventistas está de volta. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. É uma obra excepcional. Você não pode deixar de pegar este livro, de ficar com este livro, de comprar este livro. Você vai entrar em contato pelo nosso 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94626 3000. Perguntas difíceis de responder. Dá uma licencinha, eu vou pegar o livro para você ver. Olha aqui. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Olha só. Nós vamos tratar aqui de 130 temas, mostrando por A mais B que a alma é imortal. Aqui vamos trabalhar desde o antigo egípcio, como é que eles viam essa questão da imortalidade, os babilônios, os romanos, os gregos, os pais da igreja, os reformadores, os teólogos modernos, as várias visões acerca da alma, o criacionismo, o traducianismo, o pré-existencialismo, a visão platônica de imortalidade da alma, Oscar Cullmann, o que ele dizia, a controvérsia entre os adventistas do sétimo dia, que são monistas, holistas. Afinal de contas, a alma é mortal, ela é imortal. A questão do aniquilacionismo, a questão do ladrão da cruz, morreu ou não morreu no mesmo dia? Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel? São 130 temas. Se você comprar esse livro agora, nós estamos numa pré-venda, você vai pagar R$80, ele vai chegar na porta da sua casa sem mais nenhum custo. Ele custa 140. Porém, para quem comprar antecipado, paga apenas R$80 já com a taxa de correio, ok? 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94626 3000. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.